Nesse vídeo nós daremos um giro na macroeconomia e nas oportunidades do mercado. Também vamos passar raiva falando de Brasil e da importância de você buscar proteção contra a nossa economia, beleza? Vamos compartilhar a tela aqui sem mais delongas, já vai deixando o seu like. E começamos aqui com o nosso top-down, que sempre é a macroeconomia, olhando os grandes ciclos e depois nós vamos olhando os ciclos de mercado de cada setor. Vendas do varejo, pessoal. Esse é um indicador que eu falei para vocês na live de segunda-feira, que a gente sempre faz segunda, quarta, lives aqui no canal às 7h30, às vezes sexta-feira também. Sempre recomendo que vocês assistam essas lives, porque lá a gente consegue aprofundar muito mais o assunto, para você ficar preparado aí para os movimentos. E a gente falou justamente desse indicador da venda do varejo, que era bastante importante você acompanhar hoje, terça-feira, aonde a ideia era que ele viesse abaixo da projeção. A projeção era 0,3 e veio 0,1. Então isso aqui, pessoal, é uma notícia positiva, como a gente havia comentado na live, porque aponta que a economia está desacelerando e para o contexto macroeconômico atual, desacelerações da economia são positivos, porque sinaliza, para o mercado que nós podemos ver a volta dos estímulos em breve, ou seja, juro caindo e injeção de liquidez voltando. Tanto é que a capa da Investing hoje é justamente sobre esse tema. Dirigentes podem levar meses ou trimestres para ter confiança em corte, diz membro do Fed. Então, hoje, pessoal, o Fed está numa luta contra a inflação e eles estão fazendo esse aperto monetário. O mercado está com abstinência. Qual que é a abstinência do mercado, Gabriel? Da cachaçinha. Qual que é a cachaçinha do mercado? Justamente os estímulos. Então, o mercado, ele necessita do dinheiro grátis, ele necessita dos juros baratos. Até porque você que acompanha o canal já entendeu que os bancos, por exemplo, estão com as perdas não realizadas. Essas perdas não realizadas são provenientes justamente dessa elevação da taxa de juros. Então, o que o mercado mais quer ver nesse momento são aí a volta dos estímulos. E para isso, a gente precisa ver a economia desacelerando e a inflação arrefecendo junto. Ok? Então, esse dado apontando que as vendas do varejo estão vindo abaixo do esperado, remete justamente a essa queda da inflação. Até porque 70% da economia americana é baseada em consumo, que está relacionado com esse indicador do varejo que saiu hoje. Durante essa semana nós teremos outros indicadores importantes para você analisar, que a gente comentou na live de ontem, beleza, pessoal? Com esse indicador das vendas do varejo vindo positivos, de certa forma, para o contexto atual que a gente está vivendo, é claro que isso não vai acabar bem, pessoal. É claro que a economia desacelerando vai impactar no balanço das empresas, vai impactar no mercado de trabalho. Se as pessoas começarem a perder seus empregos, como é que elas vão pagar lá os seus financiamentos? Então isso não vai acabar bem. Só que nós, capitalistas malvadões, entendendo todo esse contexto, a gente vai se proteger para esse fim de grande ciclo, mas nós vamos aproveitando essa janela de oportunidade que está aberta. Beleza? Eu acredito que as criptomoedas serão os ativos que mais vão entregar performance nessa janela da macro até que ela finalize, até que a macroeconomia finalize com provavelmente um grande crash, uma grande crise, uma grande recessão, tá? Isso ficando claro, pessoal, a gente dá sequência então. Por enquanto, janela da macroeconomia aberta, por enquanto a gente pode surfar as altas do mercado, mas sempre, claro, com um olho no peixe e o outro no gato, Então, bolsa subindo hoje. As bolsas mundiais parecem bem tranquilas, as bolsas americanas subindo, mas o Brasil tá levando um ferro, Então vamos falar um pouquinho de Brasil, porque a nossa moeda tá perdendo muita força, lembrando que não é o dólar que tá ganhando força, mas sim o real que tá se desvalorizando, 5,43, pessoal? E a gente falava aqui no canal, eu falava, e mostrei pra galera do clube que eu tava comprando dólar a 4,70. E tinha gente por aí, falando que o dólar ia pra 4,30, 4,50, Pois é, quem ouviu o capitalista malvadão, mais uma vez, está protegendo o seu capital. Essa que é a grande jogada, pessoal? Mas por que a nossa moeda está se depreciando tanto, Justamente porque as decisões econômicas aqui no Brasil estão em xeque pela politicagem barata, pelo populismo barato. Olha só, comportamento do Banco Central é a única coisa desajustada no país, diz Lula. O único problema do Brasil é o juro no patamar que está. Pelo menos essa é a cabeça do Lula, Cara, que loucura você ouvir isso. Então, não é por menos que a nossa moeda está se depreciando. Por que o investidor gringo, e eu já mostrei em vários vídeos atrás, que o gringo está saindo da nossa bolsa,
Por que o investidor gringo vai colocar o seu dinheiro aqui no Brasil para render aí 10%, porque o juro está caindo, em reais, que está se desvalorizando, sendo que ele pode colocar lá o seu dinheiro para render nos Estados Unidos a 5,5% em dólares. Né? Então o Lula está falando que não, esses cortes que o Campos Neto fez não são suficientes. Ele quer mais cortes de juros, que o problema do Brasil é o juro alto. Só que no contexto atual, pessoal, de juros altos lá fora, se o Brasil começar na canetada a reduzir muito o juro aqui, a nossa moeda vai pro pau. Tá? A nossa moeda, ela vai pro pau. Então, por isso que é importante você analisar todo esse contexto para você se proteger. Porque nesse final de ano, o Lula vai poder mudar o presidente do Banco Central. Porque essa história de Banco Central independente, isso é uma balela. E eu levava a pedrada dos bolsonaristas já lá naquela época, né, quando foi aprovada essa questão do Banco Central independente. Vocês lembram disso? Acho que é 2019, 2020, né? Faz tanto tempo que a gente faz vídeo aqui no canal que eu nem lembro. Né? Eu falava que o Banco Central não é independente. Porque ainda é uma decisão política. Só que daí o Jabuti fica por 2 anos no outro mandato, né? Mas é uma decisão política. O Lula vai conseguir trocar o presidente esse ano. Provavelmente vai tirar o Campos Neto e vai colocar alguém que está de acordo em baixar o juro. Só que quando abaixar o juro, como eu já te expliquei, se baixar o juro na canetada, né, e não por uma visão econômica e técnica, a nossa moeda, por exemplo, vai sangrar, porque o cara simplesmente vai cair fora do Brasil. Por que eu vou deixar o meu dinheiro rendendo num juro baixo, sendo que a moeda se deprecia, né? Se eu tenho juros altos lá fora. Né? Então é isso que a gente tem que observar, pessoal. Bom, quarta-feira aí, tem live aqui no canal às 7h30 da noite. Você está convidado a participar. Lá com mais tempo a gente consegue aprofundar os temas e você no chat pode ir mandando também as suas dúvidas, beleza? Ativa já o lembrete aqui, ó. Ativa já o lembrete da live. Quarta-feira, toda quarta-feira tem live às 7h30, onde eu vou trazer muitas informações importantes e também um airdrop gratuito. Para você que gosta de airdrop gratuito, acompanha a live. Se a gente bater 250 likes, né? Nessa live eu vou liberar um airdrop gratuito para vocês, beleza? Nós vamos falar de macro também e também sobre esse sinal verde, né, para setembro para as criptomoedas, tá? Porque a gente precisa de proteção, pessoal. Mais do que nunca a gente precisa de proteção. Eu já falei em vídeos passados que o dólar é proteção contra o real, mas o gringo, né, que ganha em dólar, ele busca proteção nos metais e agora nas criptos. Tá? Então a gente precisa buscar proteção nesse momento. Ainda mais que, olha só, o STF está lançando edital para contratar empresa para monitorar posts nas redes sociais. Então, além da economia do Brasil ser um pepino, agora o STF vai gastar do seu dinheiro para contratar uma empresa para ficar monitorando as redes sociais. Né? É o George Orwell, é o 1984, é aquele monitoramento chinês, né, sendo implementado aqui no Brasil. E cada vez a nossa liberdade de expressão vai indo por água abaixo. Mas, segundo o nosso presidente, o único problema do Brasil é o Campos Neto. O único problema do Brasil é o Campos Neto trabalhando para prejudicar o Brasil com os juros altos. É uma piada, pessoal. E é claro, toda essa palhaçada vai se refletir na nossa perda de poder de compra. Então se protejam. Quando a gente fala, né, em você ser o seu próprio presidente, é justamente isso. Não espere nada de político. Você sendo o seu próprio presidente, você vai entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e vai começar a tomar as decisões para proteger o seu capital e, claro, multiplicar o seu capital. Porque se você ficar ganhando em real, deixando em real ali, achando que está tudo bem, você vai se lascar, tá? Essa que é a grande jogada. O Lula também sugere criar o Estatuto de Bom Comportamento para homens, pessoal. Então você que é brasileiro, ganha em real e é homem, você está triplamente mais lascado. Tá? Estatuto do Bom Comportamento para homens, né? Então esse é o grande problema do Brasil, é o Campos Neto. Não é os políticos perdendo tempo com bobeira, não é o STF aí monitorando rede social e gastando dinheiro com isso, não é os caras querendo resolver uma questão econômica complexa na canetada. Não, o problema do Brasil não é tudo isso, não é insegurança jurídica, não é a carga tributária exorbitante. Não, o problema do Brasil é o Campos Neto e os homens, né? Os homens aí que são os malvadões que batem em mulheres. Como se todo homem fosse assim, né? Mas agora a gente vai ter o Estatuto do Bom Comportamento. Como se o criminoso fosse obedecer o Estatuto do Bom Comportamento. Como se o marginal fosse obedecer isso, né?
É igual o cara que foi lá e entregou as armas, o cidadão de bem que entregou as armas, acreditando que o Estado ia proteger ele. Aí o bandido falou, eu não vou entregar minha arma, né? Eu sou um bandido, pô. Aí só a galera de bem se desarmou, o bandido continua armado. E o Estado não protege as pessoas, né? Então, o mundo é uma piada mesmo e tá tudo certo. Bom, setembro tem eleições americanas, o Donald Trump tá falando aí que quer acabar com essa guerra contra as criptos. Isso pode ser bastante positivo se o Trump ganhar aí as eleições. Em breve vai começar os debates presidenciais americanos. Vamos acompanhando tudo isso, porque isso aí pode refletir nas criptos, pessoal. E nós temos esse indicador que aponta, né, que geralmente aí, após as eleições americanas, nós temos a bull run começando. Não está bem relacionado, pessoal, com as eleições americanas, tá? Mas a gente vai aprofundar toda essa história aqui na live de quarta-feira. Ativa já o lembrete aí, pessoal. Quarta-feira tem live às 7h30 da noite. Te espero lá pra gente trocar uma ideia. Vamos falar aí das oportunidades que estão se abrindo, né, nas criptomoedas. Proteja-se, seu capitalista. Proteja-se, proteja o seu dinheiro, né? Busque cuidar da sua vida aí. Não se distraia, tá? Com esses converseiros políticos. Porque a coisa aqui tá feia, né? Então o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é se proteger, né? Buscar fazer dinheiro, buscar multiplicar nosso capital, proteger o nosso capital também. Porque com as decisões políticas que estão sendo tomadas, a única coisa que eu espero é que a nossa moeda vá pro pau, que a nossa economia continue aí em frangalhos, né? Porque com o juro alto, quem que vai investir aqui? Com os caras reduzindo o juro na canetada, nossa moeda pode ir pro pau, porque quem que vai querer investir aqui? Com essa insegurança jurídica toda, com essa censura toda que estão querendo implementar, é complicado, né? Mas enfim, pessoal, a gente vai se protegendo e vai jogando o jogo da maneira que dá. Então, já se inscreve aqui no canal antes que o STF feche essa bodega aqui. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.